O momento exige respeito e responsabilidade, que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Uma grande satisfação estar novamente com vocês para podermos aprender um pouco mais. Sempre digo que o Movitran é um movimento que ele busca gerar conhecimento, consciência em ação em prol do trânsito, né? Conforme dito no vídeo, estamos no mês conhecido como Maio Amarelo, é um mês de atenção para as vítimas do trânsito. O trânsito nosso brasileiro, infelizmente, ainda mata muitas pessoas, né? São mais de 35 mil vítimas todos os anos e mais de 200 mil sequelados permanentemente. Se não bastasse isso, se a gente não fosse pensar do lado humano, pensando economicamente, isso reflete em 50 bilhões para os cofres públicos, para o nosso bolso, para o bolso dos poderes públicos. Então, todos os anos, isso é algo altamente relevante. E nós estamos, tá, pessoal, numa jornada, o Movitran, de muitas lives esse mês, para que a gente coloque muito conteúdo na população, muito conteúdo nas lideranças. O Movitran, Movimento para Salvar Vidas no Trânsito, ele já, hoje, praticamente 20% a 30% das pessoas que assistem às nossas lives não são do Estado do Espírito Santo. Muitas pessoas já estão conhecendo o movimento de outros estados, estão usando essas lives para gerar, inclusive, conhecimento para cursos de graduação, cursos de pós-graduação. Muitas pessoas estão mudando o comportamento. Nós temos diversos testemunhos e comentários, pessoas que depois que assistiram às lives, mudaram as suas atitudes, os seus hábitos no trânsito. Então, isso para a gente tem um valor gigantesco. Se nós fizermos isso tudo e uma pessoa apenas conseguir mudar os seus hábitos e nós salvarmos uma pessoa, tudo isso valeu, tá, pessoal? Então, o Movitran é formado por 40 entidades públicas e privadas do Estado do Espírito Santo, onde nós nos reunimos periodicamente. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião que a gente acredita que só congregando os esforços, estarmos todos juntos, discutindo, fazendo campanhas integradas, ações de fiscalização. Amanhã, sexta-feira, inclusive, a gente deve ter uma ação, não posso fazer maiores comentários, mas uma ação muito grande em um dos municípios aqui do estado do Espírito Santo, né, um comandão, sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal. São ações muito importantes para o nosso estado. Então, diversas entidades, como a Polícia Rodoviária Federal, como o Batalhão de Polícia de Trânsito, a Polícia Civil, o Detran, a NTT, Eco 101, FETransportes, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Prefeitura de Anchieta, Prefeitura de Linhares, Prefeitura de Vitória, Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura de Cariacica, Prefeitura de Itapemirim, diversas prefeituras. Então, é um grupo muito unido que a gente trabalha em prol do trânsito, né? Não poderia esquecer que a OAB, que a gente está trazendo aqui, ela tem um papel fundamental, faz parte do nosso grupo, tem uma divisão, um núcleo especial para tratar de trânsito, onde nós vamos estar conversando daqui a pouco com a doutora Nicole Lima, que ela preside
essa comissão de trânsito da OAB, a ordem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, isso é muito bacana, ter essas diversas entidades unidas. Não poderia, para finalizar aqui a minha fala introdutória, deixar de mencionar que ano passado nós realizamos 41 lives no Instagram. Esse ano nós estamos fazendo as lives no canal do YouTube, que está sendo agora passado para vocês, e de forma inédita, nós pegamos 22 lives dessas 41 e nós já transcrevemos de forma inédita, com apoio de muitas pessoas, da parte de áudio para texto. Então, virou um e-book, primeira parte, de 130 páginas. Aí você pode me perguntar, como é que eu faço para adquirir, André? Simples, né? Baixe agora mesmo, foi colocado pelo nosso diretor de transmissão no link da descrição da live. Então, pessoal, baixe, tem um conteúdo altamente relevante, e esse conteúdo são de pessoas que entendem de experiências de muitos anos no trânsito. Então é riquíssimo esse material. É um material de riqueza, assim, inestimável, perto do que a gente tem. E nós estamos lançando a segunda parte desse e-book agora até o final de maio. Estavam faltando 19, muitas pessoas já nos ajudaram. Altivo, boa noite, Altivo. Legal, pessoas, vão começar, passem aqui, bote seu comentário, nós vamos estar falando o seu comentário, dando voz a você que está participando aqui da nossa live. Então, muito bacana. Dito sobre o e-book, hoje nós vamos falar de um tema que o título dele promete. Esse título, ele é muito forte. Morte no trânsito. Acidente ou crime? Então, nada melhor do que nós trazermos aqui, termos a honra de trazer aqui a doutora Nicole Lima para falar conosco sobre esse tema, né, doutora Nicole? É um tema realmente de muitas reflexões. A doutora Nicole, ela é advogada, né? Nos conhecemos anteriormente, ela hoje faz parte também do Movitran, tem uma participação bastante ativa, né? Ela preside na OAB, né, a pasta de comissão de trânsito, né, dentre outras atividades que ela realiza na OAB, mas hoje ela preside essa pasta na OAB no estado do Espírito Santo. Então, para nós, é uma grande satisfação, tá, doutora Nicole? A senhora aqui conosco. E para começarmos um pouco a nossa conversa, eu pediria aí, doutora Nicole, que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o papel, né, da OAB no trânsito, como que a senhora vê, né, como que a OAB normalmente no dia a dia dela, a ordem se envolve no trânsito. Muitos, às vezes, não sabem, né, dessa relevância, da preocupação da OAB para o trânsito. Seja bem-vinda, doutora Nicole, e fique à vontade. Primeiramente, muito obrigada, André, pelo convite. É sempre uma honra estar compondo essas discussões, é sempre uma honra estar participando, integrando os debates, as discussões e o aprendizado que a Movitran traz para todos os segmentos, para todos os profissionais. Uma boa noite a todo mundo que estiver assistindo essa live e quem posteriormente for assistir, né? Quanto à pergunta, né? Quando a gente se questiona sobre a função da OAB, é extremamente importante, desde o início, a gente destacar que ela não é uma instituição voltada exclusivamente à defesa das prerrogativas dos profissionais da advocacia, né? Muito pelo contrário, ela tem uma visão e uma função muito mais ampla. Quando a gente parte da leitura do artigo 44, lá do Estatuto da Advocacia, ali de pronto a gente já consegue verificar um dos principais pilares da ordem, né? Que é justamente a defesa da Constituição, a garantia da ordem pública, a defesa dos direitos
humanos e sociais, e a sua via fiscalizadora, da qual a gente busca sempre estar atento à boa aplicação das leis, né? E o que são esses direitos sociais? Pelo próprio conceito constitucional, eles são direitos ligados à educação, à saúde, ao trabalho, ao transporte, ao lazer e à segurança. E o trânsito, quando a gente começa a analisar cada uma das peculiaridades, né, do segmento trânsito, ele pode ser enquadrado em várias dessas tipificações de direitos sociais, né? Seja educação, seja saúde, trabalho, mobilidade, lazer e segurança. E ainda uma das funções que também a gente pode destacar aqui quando se fala em trânsito, e sobretudo nesse momento de Maio Amarelo, esse momento de conscientização, de divulgação, essa função justamente esclarecedora, né? No momento que a gente consegue realizar eventos, compor mesas, organizar mesas de debate, sempre na intenção de ouvir os diversos opinamentos, trazer esclarecimentos, e assim a gente conseguir, então, cooperar com a melhor conscientização da sociedade. Muito bacana, né? Podemos aqui já verificar uma sinergia, né, e uma ação muito forte da Ordem. Ronivon está aqui presente. Boa noite a todos. Ele disse aqui, boa noite, Ronivon. Todos que estão chegando aqui na nossa live, participem. E agora a gente vai para a nossa primeira pergunta, doutora Nicole, que é a pergunta tema. Eu tenho certeza que essa pergunta ela daria um tempo longo, uma aula, né? A senhora poderia dar uma aula aqui. É o título da nossa live, bem sugestivo. Essa discussão, muitas pessoas, né, falam conosco, então a própria sociedade às vezes não entende algumas coisas, né? A gente é leigo em algumas questões, mas existe uma sensação, né, de uma série de situações. E aí a pergunta é: morte no trânsito, doutora Nicole, acidente ou crime? Antes de responder objetivamente essa pergunta, né, eu acho que é importante a gente definir o que é crime, né? O que é crime quando a gente busca a conceituação dessa palavra, né? No ordenamento jurídico brasileiro, existe uma discussão acerca de duas teorias, que é o que a gente chama de bipartida e tripartida. Não são as únicas teorias, né, mas são as que têm uma aplicação e uma discussão de forma majoritária. A bipartida, ela conceitua crime como um fato típico e ilícito. E a culpa é apenas um pressuposto aí para aplicação da pena. E a tripartida, ela conceitua o crime como um fato típico, ilícito e culpável. E aí, dentro desse culpável, a gente ainda encontra outros desdobramentos, e na ausência de qualquer um desses requisitos, o conceito crime, a palavra crime, então, ela é afastada. A gente ainda tem que entender o que é dolo e o que é culpa dentro dessa discussão, né? Porque o dolo é a intenção, é a conduta voluntária de praticar uma determinada conduta ilícita. E a culpa apresenta ainda seus outros desdobramentos, né? Que ela ainda pode ser enquadrada numa imprudência, numa negligência ou numa imperícia. E é uma conduta voluntária do agente que poderia sim ter sido evitada ou cujo dano de alguma forma era previsível. E aqui abre-se o primeiro parênteses dentro dessa discussão, que no caso do crime ou da infração causada, ela só poderá ter uma punição caso a modalidade culposa já esteja prevista legalmente, né? É o que traz aí a redação do artigo 18, parágrafo único do Código Penal, que ele fala que, salvo os casos impressos em lei, ninguém poderá ser punido por fato previsto em crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, a modalidade de culpa ainda tem que estar prevista na redação do artigo para que haja, então, uma conceituação daquela conduta dentro da palavra crime. E aqui a gente abre o segundo parênteses, do qual ainda houve um desdobramento, e quando a gente trata da temática trânsito, né, são discussões que surgiram com muito mais ênfase quando se tratavam de homicídios, mortes, danos ou lesões praticadas por condutores que tivessem ingerido bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes, que é a discussão sobre a aplicação do dolo eventual, né? Eu não vou me adentrar muito nessa parte técnica, porque
senão a gente vai se tornar muito extenso aqui, é uma discussão muito mais ampla, mas ainda existe essa outra discussão. E aí, passando por toda essa conceituação, a gente entra no Código de Trânsito, que a partir do seu artigo 161, ele começa a prever infrações de trânsito, com diversas penalidades, sobretudo administrativas, né? Medidas administrativas. Só que, entretanto, a partir do artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, o próprio código, o nosso próprio ordenamento, ele acaba respondendo essa pergunta. Quando a partir do 261, ele começa o capítulo dos crimes de trânsito. E sim, né, as suas aplicações de penalidade, elas podem ser cumuladas com penalidades administrativas. Mas o próprio código, ele já traz um capítulo dos crimes de trânsito. Então, se eu ocasiono um homicídio, uma lesão corporal na direção do veículo automotor, ainda que culposa, está lá, o artigo 302 e 303. Estou agindo em um crime de trânsito. Se eu participo na direção de um veículo automotor em via pública de uma corrida, ou conceituado popularmente como racha, está lá no artigo 308, eu pratico um crime de trânsito. Se eu dirijo em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades das escolas, hospitais, estações de embarque ou ainda desembarque de passageiros, está lá no artigo 311, eu pratico um crime de trânsito. Então, eu acredito que o nosso próprio ordenamento, ele responde essa pergunta, quando ele já traz esse capítulo sobre crimes de trânsito. Não existem acidentes. O que existe dentro do nosso ordenamento são crimes de trânsito. Legal. Alana, a doutora Alana também, botou boa noite, excelente tema. A Ordem dos Advogados do Brasil possui papel fundamental no trânsito. Parabéns, Movitran, e parabéns à doutora Nicole Lima. Forte abraço, doutora Alana, também. Esse assunto, realmente, a próxima pergunta, doutora Nicole, ela, assim, a gente conversa aí com a turma, para lá e para cá, e infelizmente, aqueles, né, lógico que graças a Deus a gente tem muito condutor consciente, a gente acredita nisso, senão o trânsito estaria ainda pior. Mas existe uma sensação de impunidade, de que, vamos colocar no popular, o crime para os imprudentes, negligentes, ele pode compensar. Pessoa no trânsito, ele... Já vi gente fazendo conta. Eu vou falar um caso aqui, tá, doutora Nicole, que foi dito na live com a Osilene, que é embaixadora do Maio Amarelo, quando ela estava conversando com uma senhora, que é mãe, perguntando sobre a cadeirinha, o uso da cadeirinha, como é que é, preciso de usar a cadeirinha no carro, como é que é e tal, qual é o valor da multa? Aí falou, qual é o preço da cadeirinha? Então a pessoa ali estava fazendo uma conta entre pagar uma cadeirinha e pagar uma multa da cadeirinha, do uso da cadeirinha. Olha a situação, né? Aí, infelizmente, a consciência, né? Mas nós ainda temos algumas pessoas que ainda podem fazer uma conta, porque é só pagar a multa ali, não quero... Qual a sua avaliação frente, né, essa questão legal, né, de infrações, crime? Será que ainda ocorrem, doutora Nicole, infelizmente, muitos acidentes, alguns deles a gente verifica. Vou citar como exemplo lá atrás, acabei lembrando aqui, aquele caso da Terceira Ponte, né, que a pessoa... parece que estava embriagado, só acho que deve ter 1 ano e pouco. Ele, dirigindo em alta velocidade na Terceira Ponte, matou um motociclista e uma pessoa que estava na carona, né? Então tem esse caso. Tem outros casos também que a gente poderia citar, diversos outros casos. Levando a essas situações como exemplo, qual a sua avaliação hoje, né, da parte legal, da parte prática, para os imprudentes, para os negligentes? Questão das infrações e o crime, eles ainda compensam para esse público?
O cometimento de infrações ou crimes, né, a pessoa conceitua aí da melhor forma, em nenhum momento ele compensa. Existem danos para todos os lados. Um dos livros, né, que a gente lê muito na faculdade de Direito, que é um livro que a gente, como estudante, é sempre um dos livros ali tarimbados para que a gente possa começar a questionar e montar nossas ideologias, né? É um livro bem antigo, que é um livro do Beccaria. O nome dele é dos Delitos e das Penas. É muito antigo esse livro, mas aqueles que tiverem interesse, é uma leitura que vale a pena, né? E ele retrata exatamente o centro dessa pergunta, né? Um dos trechos do livro, Beccaria, ele fala o seguinte, que a perspectiva de um castigo moderado, mas inevitável, ele vai causar sempre uma impressão mais forte do que aquele vago temor que a gente ainda tem uma possibilidade ou uma esperança de impunidade. Ou seja, se a gente tivesse uma punição, uma penalidade imediatamente aplicada, ainda que fosse mais branda, talvez não existiria essa sensação ou esse falso senso de impunidade, né? Porque o que acontece? O processo, aí não apenas os processos que envolvem crime de trânsito, né? Até mesmo por respeito às garantias procedimentais, a correta aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, por muitas vezes, eles demoram em chegar a uma conclusão final. Demora anos para se ter uma conclusão e a vítima ou seus familiares se depararem, então, com uma sentença transitada em julgado. E aí a gente tem aquela frase popular que fala que a justiça tarda, mas não falha. Eu já costumo dizer que a justiça que tarda, ela também falha, porque ela acaba trazendo consigo essa falsa sensação de impunidade, de por que o processo não chegou a uma conclusão, por que eu não estou vendo um resultado imediato. Mas, respondendo a pergunta aí, de maneira alguma, o cometimento de qualquer tipo de infração ou de qualquer tipo de crime compensa a nenhuma das partes. Muito legal, tá dito aí, tá registrado. O Ramon está colocando a doutora Nicole, como sempre, extremamente didática e pontual sobre o assunto. Excelente profissional, parabéns pelo evento. Obrigado, Ramon Lofer, tá, pela sua participação, pelo seu comentário. Aquele que ainda não fez o seu comentário aqui, fique à vontade, faça seus comentários que a gente vai estar repassando aqui. Estou hoje aqui, tá? Quem entrou agora, estou com a doutora Nicole. Ela é advogada e preside a Comissão de Trânsito da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Espírito Santo. Então, estamos falando de um tema bastante polêmico, que é morte no trânsito, acidente ou crime. E aí eu vou para a próxima pergunta, né? Que eu acho que a gente vai poder até ter uma exposição. É uma pergunta que ela já também poderia virar uma palestra se a gente fosse falar de cada item do Código de Trânsito brasileiro. Né? Recentemente, a partir do dia 12 de abril, a Lei 14.071 alterou o Código de Trânsito brasileiro, né? Um código que vem desde 1998, né? 23 anos, diversas alterações, conversando com muitas pessoas. Tem uns que acham que o código meio que ficou brando, arrefeceu algumas situações, outras também houve uma evolução, sempre com a premissa, né, doutora Nicole, de trazer e fortalecer a vida no trânsito, né, a questão, né, da proteção à vida, né, isso é muito importante, mas existem muitos comentários, a verdade é essa, né, dos especialistas, e a gente gostaria de lhe ouvir a OAB aqui do Espírito Santo, qual a avaliação geral, né, que a gente pode fazer. Em linhas gerais, né, nós tivemos itens que evoluíram ou não. Como que a senhora avalia essas mudanças nas novas regras do CTB a partir de 12 de abril?
Essas alterações, né, que o Código de Trânsito trouxe a partir de abril, a gente podia aqui ficar pelo menos algumas horas explanando e detalhando cada uma delas, né, seus principais impactos, talvez seus pontos de divergência, o que pode ocasionar algumas discussões posteriores, mas eu vou tentar aqui responder de uma forma mais célere e didática para a gente conseguir prosseguir na live, né? Com a alteração do Código de Trânsito, a gente trouxe algumas significativas mudanças. Eu acho que a primeira de grande impacto, que trouxe uma série de discussões e questionamento, foi o aumento da pontuação da CNH, né? Todo mundo começou a falar que agora você pode ter 40 pontos, agora a CNH é 40 pontos, mas não houve um esclarecimento, né, de como que funciona agora esses 40 pontos, né? Que, na verdade, tirando, obviamente, a categoria profissional, né, que houve realmente uma limitação até 40 pontos, independente da análise de qualquer outro critério, para outras pessoas que não tenham, né, a CNH na categoria profissional, esse aumento da pontuação, ela funcionou de forma escalonada, né? Ela vai ter o limite de uma pontuação de 40 pontos na CNH se ela não praticar, se ela não cometer uma infração gravíssima. Aquele que cometer uma infração gravíssima, né, no período de 12 meses, ele vai ter, então, um limite de 30 pontos na sua CNH. Se ele cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, ele vai ter, então, um limite de 20 pontos na sua CNH. O que criou-se foi um critério de escalonamento de pontuação, deixando uma pontuação maior para aquele condutor que não cometer infrações de natureza gravíssima, né? Os demais entram nesse escalonamento de aplicação de penalidade e limite de pontuação. Obviamente, aí eu reitero, retirando-se a categoria profissional, do qual o limite de pontuação foi para 40 pontos, independente da análise desses critérios. Tivemos também um impacto no processo de habilitação, tendo em vista que as aulas noturnas deixaram de ser obrigatórias, por exemplo. Foi revogado um prazo de 15 dias que existia quando o aluno fosse reprovado no exame, seja ele teórico ou prático, né? Ele tinha que aguardar aí esse período para que ele pudesse, então, se submeter a uma nova avaliação. Esse período de 15 dias, ele foi retirado também. Houveram alterações no que se refere à condução de crianças no banco traseiro de veículos, permanecendo-se a limitação de idade de 10 anos, mas acrescentando-se uma limitação de tamanho, ou seja, uma criança aí até 1,45 m, salvo engano, 1,5 m, ela tem que ser conduzida obrigatoriamente no banco traseiro do veículo, acrescentando, então, um novo critério, né? Esse critério de altura ele não existia anteriormente. Houve também a discussão no que se refere ao recal dos veículos, que agora vai criar impedimento, caso esse condutor não compareça no prazo de 1 ano para atender o recal, ele vai ter um impedimento no seu processo de licenciamento, vai ter um bloqueio e só vai ser liberado depois dele comparecer e se submeter ao recal, quando convocado. Houve, então, e aí eu acredito que essa mudança foi uma mudança extremamente positiva, né, que ele criou-se, então, o cadastro positivo dos condutores, foi uma mudança positiva que necessita ainda de implementações, né, e de complementações, mas foi um grande passo à medida que ele criou o cadastro positivo de condutores e possibilitou, então, a partir daí, que municípios e estados, eles possam implementar benefícios fiscais em prol daqueles bons condutores, né, criando benefícios para quem não cometer infrações. Acredito que essa foi uma mudança extremamente significativa, juntamente também com a possibilidade, né, e a importância que se deu à criação de escolas de trânsito. Então, houveram mudanças necessárias, houveram outras mudanças que podem ainda causar alguns conflitos de entendimento e aplicação. Acredito que a gente ainda tem algumas discussões sobre a equiparação de elétricos a ciclomotores, né, mas eu acredito ainda que a evolução vai vir com uma conscientização quando a gente tiver uma implementação melhor de um currículo escolar na educação de trânsito. O que a gente já tem previsto no Código de Trânsito brasileiro, e aí não veio através dessa nova alteração, já é uma coisa que estava prevista lá no artigo 76 do Código de Trânsito, que ele fala que a educação para o trânsito tem que ser promovida
desde a pré-escola, nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, e ele ainda tem um inciso, se não me engano, o primeiro ou o segundo inciso, que ele fala da adoção em todos os níveis de ensino de um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança no trânsito, né? Então, mudamos, sim, algumas mudanças extremamente importantes, extremamente significativas, outras, no entanto, que poderão causar alguns conflitos, algumas novas discussões, tendo em vista que houveram complementações através de algumas resoluções do CONTRAN, né, sobretudo, né, nessa equiparação dos ciclomotores, mas o impacto maior evolução, eu acredito que ainda vai vir com investimento em processos de educação e conscientização. Muito bacana, né? Ouvindo a senhora falar, aí, ó, Matheus, foi muito bacana premiar os bons condutores e não focar somente nas punições. Realmente, assim, foram muitos itens, né? Ouvindo aí a senhora falar, muita coisa. E eu acabei lembrando, realmente, o Matheus colocou aí uma live do Tony Coque, que a gente realizou com o Dr. Marcelo da Costa, secretário nacional de Transporte Terrestre, onde nós falamos dessa questão, né? Isso foi até antes da alteração do código, que a impressão que tinha é que o código era só um ambiente de punir. Pô, mas tem tanto bom condutor, né, para servir de boa referência, então isso realmente foi uma evolução muito bacana. Aproveitando e explorando um pouco mais, doutora Nicole, assim, do Código de Trânsito, né, eu lembro que a senhora até postou algumas coisas sobre o exame toxicológico, né? O exame toxicológico, nós que estamos no transporte, para lá e para cá, isso gerou muita discussão, né? Porque até então não tinha, eu acredito que não tinha uma penalidade definida, né? Estava sendo registrado que a cada 2 anos e meio, né, todo mundo tinha que submeter ao exame toxicológico, já larga janela de detecção, tal. Mas quando mudou agora, pelo menos chegou até nós muita solicitação, muita coisa, realmente eu acredito que tinham muitas pendências do exame toxicológico. E eu vou falar uma questão pessoal aqui, tá, doutora Nicole, para a turma aqui. Existem vários, eu fico às vezes me perguntando, né, estou falando aqui, está saindo até um pouco fora, estou sentindo a tranquilidade aqui para a gente sair um pouquinho fora do script aqui. Normalmente você vê em países, até dentro disso daí, eu não sei se a melhor ação seria o exame toxicológico a cada 2 anos e meio, ou seriam ações de criarmos drogômetros, né? Existem para fiscalizar. Na indústria, isso usa-se bastante, né? Eu visitei em algumas indústrias que eles fazem fiscalizações periódicas com drogômetro. Será que isso não poderia, né, ser um mecanismo dos poderes de polícia para estar também fiscalizando? Na minha visão aqui, é como se a gente pedisse um exame de alcoolemia a cada ano, a cada 2 anos, e acreditando que aquilo valeu, né? Eu fico me perguntando isso. Esse dia a gente estava batendo papo com a turma, eu fico, pô, será que esse negócio é eficiente mesmo, não é? Gostaria que, aproveitar a oportunidade, que a senhora comentasse um pouco sobre o exame toxicológico e também qual a sua visão. Então, esse exame toxicológico, né, a gente já cria um parênteses enorme que ele já existia. Quando começaram essa discussão do Código de Trânsito, né, o novo Código de Trânsito entrou em vigor, agora vai exigir um toxicológico, muito se criou, né, essa fantasia de a partir de agora tem, mas o toxicológico sempre teve, né, ele sempre foi obrigatório para as habilitações CD e E, né, no momento da renovação, inclusive. Agora, como que ficou depois dessa mudança? Ele trouxe uma série de mudanças, e aí trouxe com essa série de mudanças também uma série de dúvidas sobre como vai se proceder, sobre como será essa fiscalização. Posteriormente, até outros órgãos tiveram que se manifestar sobre como que isso seria, né? Porque ele passou a exigir esse toxicológico periódico, né? E também criou uma obrigatoriedade para que condutores com idade inferior a 70 anos,
eles deveriam realizar esse exame a cada 2 anos e 6 meses, contados da data da obtenção ou validade da CNH, independente, né, dos outros requisitos. E ainda, esses condutores das categorias C, D ou E, aqueles que estivessem com toxicológico vencido há mais de 30 dias, eles já teriam, então, uma inclusão e uma tipificação numa infração de natureza gravíssima, né, que é uma multa aí de R$ 1.467. Então, assim, a maior dúvida que surgiu no momento que veio o Código de Trânsito com essas novas alterações do toxicológico foi: eu, que já tenho uma carteira profissional hoje, eu tenho que me submeter ao toxicológico agora, eu tenho que me submeter ao toxicológico nesse prazo de 30 dias, eu só tenho que me submeter ao toxicológico no momento da renovação da minha carteira, porque como ele trouxe essa inclusão, caso o condutor, né, nesse período não realize o toxicológico periódico, ele já vai ter uma multa e uma suspensão automática desse direito de dirigir. E aí surgiu um caos, né, uma sensação de caos, principalmente na categoria profissional, sobre como proceder e em que momento proceder, quando eu devo procurar, e aí isso criou uma sensação caótica, né? Posteriormente, depois, houve assim, a manifestação de órgãos, né? O próprio CONTRAN editou uma portaria, uma resolução para tentar regulamentar um pouco isso que o Código de Trânsito deixou aberto, porque a categoria profissional, e aí a gente coloca também os motoristas, antes a gente tinha a categoria C, D e E, mas os motoristas de veículos de aplicativo, taxistas, Ubers, né, eles também vão ter que se adequar às novas regras do exame toxicológico, tendo em vista que são enquadrados nessa categoria profissional. Muitas vezes eles não têm a consciência de que tem que se submeter a esse exame e são surpreendidos posteriormente com a notificação ou com o impedimento na renovação ou com uma multa de natureza gravíssima, né? Eu acredito que o que o Código de Trânsito tentou fazer, trazendo essa modificação, foi que o toxicológico já existia, não é algo novo, mas essa suspensão automática foi algo novo que ele trouxe para implementar, né? A discussão acerca da obrigatoriedade da submissão ao exame, desde o momento que o CONTRAN ele implementou a obrigatoriedade do toxicológico através da resolução, ela subsiste, né, até por conta da coleta, quanto que é a validade desse exame, tem uma série de outras questões que envolvem temporal, que às vezes se demora para ter um resultado desse toxicológico, principalmente porque não existem tantos laboratórios que o fazem. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão muito mais complexa quando a gente traz para dentro de uma categoria profissional, pelas mudanças trazidas pelo Código de Trânsito, não levando pelo ponto de vista da criação ou da implementação do exame toxicológico, mas pelas mudanças que vieram com o novo Código de Trânsito, né? Pela essa suspensão automática do direito de dirigir, e isso aí considerando também que tratamos de categoria profissional, muitos desses motoristas, eles dependem, aquilo ali é o sustento, é o trabalho, é um direito social também, e tem que se submeter nesse período, né, tem que se lembrar de submeter, a gente não sabe nem se vai chegar uma comunicação para falar, olha, o seu toxicológico está vencendo, ou se o próprio condutor que vai ter que ter uma agenda para ficar lembrando que o toxicológico vai vencer. Eu acho que é algo muito novo, mas que ainda vai gerar alguns conflitos no momento da aplicação. Verdade, né? Até inclusive de oferta de atendimento ao exame, né? Tudo acaba tendo uma movimentação, né, de forma abrupta, muito grande. Acabamos aqui de discutir um pouco. Eu também entendo que o código, as alterações, elas tiveram muito mais aspectos, né, doutora, positivos, né, de evolução para o transporte, foram adequações bem interessantes,
Hoje cedo até, doutora Nicole, até para aproveitar um pouquinho nosso tempo, antes de a gente ir para a pergunta final, a gente até discutiu um pouco, né, um assunto que ele sempre nos preocupou, e hoje nos preocupa muito mais, que são os motociclistas. Né? A gente é um tema que ele vem crescendo, as questões de mortes com motociclistas. Hoje, para quem não sabe aqui, né, que está aqui junto conosco, já corresponde a quase 50% dos óbitos. Hoje, na nossa reunião do Movitran, né, hoje cedo, o Carlos, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, né, do Observatório, apresentou o dado, né, de que, mesmo na pandemia, comparando o primeiro quadrimestre desse ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, nós já tivemos um aumento de 20% nos óbitos com motociclistas. Então, os números eles estão acelerando, a gente vê, de certa maneira, até eu acho, né, doutora Nicole, por questões econômicas também, a turma está indo para moto, né, também para trabalho, para isso. Hoje a gente viu até a questão dos interiores. É um assunto que preocupa muito, e a gente realmente, nós não estamos vendo ainda, pelo menos a meu ver, uma luz assim no final do túnel de ação objetiva para mitigar essa curva que ela só vem subindo, né? Os esforços legais estão acontecendo, né? Inclusive, nessa semana devem acontecer esforços legais para buscar mitigação, né, das questões, né, envolvendo motociclistas. Às vezes a gente fala aqui, tá, doutora Nicole, parece que o motociclista ele sempre é vilão, mas não é. Tem hora que ele é vítima, tem hora que ele é vilão, né? No trânsito tem isso. Muitas vezes é uma pessoa que está querendo ir ali, está indo para o seu trabalho, que precisa. Diga-se de passagem, as mulheres com motos são muito prudentes, né? Os homens que realmente são descontrolados, infelizmente, verdade é essa. Ao mesmo tempo, a gente tem vias apertadas, a própria nossa capilaridade também não ajuda, é horário de rush. Ao mesmo tempo, tem vezes que eu fico pensando assim, pô, se você tiver de cinto, se você tiver uma fiscalização, você está dentro de um carro sem cinto, você é multado. Mas você está na moto, não tem cinto, não tem multa. Se nós formos avaliar até do ponto de vista de risco, querendo ou não, é uma incoerência, né? Eu que trabalho com gestão de risco, a gente fica pensando isso, mas tudo bem, é a lei. Então, nós estamos no meio desse cenário. Eu não sei qual é a avaliação da senhora a respeito dos motociclistas, mas hoje é algo que nos angustia bastante, porque a gente não conseguiu ainda traçar ações objetivas, nem nós, nem o Brasil, tá? Nem o Brasil, nem... Né? Moto cresce muito em países, assim, emergentes, para países de terceiro mundo, a gente vê muito isso, né? Quando você vai para país de primeiro mundo, você vê muito moto de passeio, mas você não vê muita gente indo para o trabalho de moto, né? Se pegar países na Europa, Estados Unidos. Então, é uma coisa do Brasil, tem muito fator social, econômico no meio. Nordeste tem muita moto. Quanto aqui 45% dos óbitos são acidentes com moto, você vai para o Nordeste, vai para 60%. Em algumas localidades, chega a 70%. No geral, como que a senhora também, eu estou buscando aqui, está me dando uns insights aqui à nossa conversa, como que é a avaliação da OAB no Estado sobre essa questão também? Olha, a gente já tem observado, inclusive em algumas discussões e reuniões, né? Até antes da pandemia, já houve um aumento da utilização de outros mecanismos de transporte, né? Verdade. Isso não é um fruto, uma consequência da pandemia. Mas acredito que com a pandemia, né, e sobretudo a necessidade de não utilizar-se transportes coletivos para não ficar, talvez, se submeter a uma aglomeração desnecessária,
houve um aumento da utilização de outros mecanismos de transporte, né? Seja pelo ponto de vista da saúde, seja pelo ponto de vista econômico, seja do ponto de vista pandêmico, né, dessa necessidade de se resguardar, de não utilizar um transporte coletivo, houve, então, um aumento dessa utilização. Mas a gente já vem há alguns anos vendo o aumento significativo, principalmente em locais como São Paulo, né, que carros não andam mais, os novos modais de transporte, né, que como se chamam, tem sido um desafio para a mobilidade urbana, não só um desafio, como uma necessidade. Você tem aí as bicicletas, os patinetes, os veículos compartilhados, né, que a gente já vê em vários locais funcionando. Então, eu acredito que os novos modais, eles são uma realidade, e a gente tem que começar a traçar, implementar e estudar formas de segurança para esses novos modais. Não adianta o ciclista a gente ter números maiores de utilização de bicicletas se nós não temos ciclovias, né? Verdade. A gente não tem como querer que um ciclista ele dispute um local com veículo. Não tem lógica isso acontecer, né? Mesmo porque quando a gente vai para o próprio Código de Trânsito, a gente vê que nas vias prioritárias a gente tem prioridades, né? O pedestre ele tem uma preferência sobre o ciclista ele tem uma preferência sobre o veículo. Isso aí a gente tem no próprio Código de Trânsito. E quando a gente vai ainda para o Código de Trânsito, a gente ainda tem a quem compete, né? Criar mecanismos de promover esse desenvolvimento da circulação e segurança dos ciclistas. Compete aos órgãos e entidades executivas rodoviárias, da União dos Estados, Distritos Federais e Municípios, que é a leitura que a gente faz do artigo 21 do Código de Trânsito brasileiro. Então, essa nova mobilidade urbana é uma realidade, a gente não tem para onde correr, teremos que nos debruçar sobre saídas, sobre estudos, sobre melhores vias de entendimento, para que a gente consiga chegar numa forma mais elaborada para atender esse novo segmento, né? Tem locais que carros não andam mais. Se você sair de carro, você fica 4, 5 horas num trânsito. Então, esses novos modais, eles vieram como solução social para continuar uma evolução de uma mobilidade urbana. E aí, nós, enquanto segmento, enquanto cidadãos, enquanto sociedade, enquanto estudiosos dessa área de trânsito, a gente tem a obrigação de tentar cooperar e promover estudos e entendimentos para uma melhor criação de uma mobilidade urbana compartilhada, né? Que o trânsito é um ambiente de todos. A gente tem que chegar num consenso. Legal, muito bacana aí. Você falou assim, realmente o futuro da mobilidade, ela passa realmente por esses novos equipamentos, né? A motocicleta, o ciclista, né? A bicicleta mesmo, os equipamentos elétricos, eles vão surgindo para dar vazão mesmo. Muito legal isso que você falou. E é um caminho sem volta, né, doutora? É um caminho sem volta. E isso é interessante, porque eu participei uma vez de um meetup sobre mobilidade. E tinham umas pessoas que eram de construtoras lá. E eu gostei de uma pergunta que uma pessoa fez, que ela falou assim, vem cá, quando vocês levantam um arranha-céu, um prédio desse gigante, vão ter 3, 4 andares de estacionamento, vocês verificam qual a rua que vai ser a entrada e saída dos veículos? Vocês têm noção do impacto que antes era uma casa e vocês construíram um prédio? O que isso vai impactar na mobilidade? Realmente pegou a turma de calça curta lá. A turma da construtora não soube responder, porque não tem um impacto. Entendendo? Aí ainda falou assim, além disso, nessa construção, vocês incentivam, tem bicicletário,
no estacionamento, tem tudo para incentivar que as pessoas deixem os carros em casa para irem para os seus trabalhos de bicicleta. Então, essa visão, você falou muito bem aqui, doutor Nicole, essa visão que a gente precisa ter do ecossistema de mobilidade. Muitos que estão nos ouvindo aqui, às vezes, queriam ir de bicicleta para o trabalho. Quem não quer? Ir passeando, mobilidade ativa. Mas será que nós temos essa infraestrutura, né, segura para ir para o trabalho de bicicleta? Então, isso daí realmente dá pano para manga aí. Dá muita discussão. Muito, Né? muito. Sobre Inclusive, se a gente lembrar também que a gente teve agora, né, com algumas alterações trazidas com a resolução do CONTRAN, de uma equiparação dos elétricos, né, com ciclomotores. Então, ainda tem uma outra dificuldade aí, novos critérios de utilização desses elétricos, esses patinetes elétricos, né, essas bicicletas elétricas, que agora, inclusive, eles têm que usar capacete, né, essas bicicletas elétricas. Então, essa discussão dessa nova mobilidade urbana não tem, é um caminho sem volta. A mobilidade urbana, ela está sendo uma necessidade que a sociedade está arrumando soluções, né? E as entidades, elas vão ter que seguir esse rumo também de entendimento, de criação de normas, de interpretações, de buscar soluções para atendimento dessa demanda que ela existe. A gente não tem como se deparar com elas e achar que quando a gente trata de trânsito, a gente está tratando exclusivamente de motociclistas, de carros, de transportes coletivos. A gente tem agora uma mobilidade urbana muito mais extensa com esses novos modais de transporte. E olha que, quando a gente trata aqui de Espírito Santo, né, a gente ainda não tem uma utilização tão maciça quanto se tem em outros locais. Verdade. Pode concluir, doutora Nicole. Acho que a senhora estava concluindo. Né, eu ia falar que a gente não tem, aqui no Espírito Santo a gente não tem uma dimensão, né, tão grande quanto outras capitais da utilização desses novos modais de transporte. Até mesmo quando se trata de veículos compartilhados. Tem locais como São Paulo, que você já... Quando eu falo veículos compartilhados, eu não estou falando de transportes coletivos, eu estou falando de veículos individuais compartilhados, né? E aqui a gente ainda não tem, mas já é uma realidade em outros estados, e como que a gente vai lidar com isso, né? É muita discussão, acredito, isso daria uma palestra. A senhora está falando aí, eu estou pensando aqui, é muita coisa mesmo. É muita coisa. Mas acredito que a discussão do trânsito, ela passa por isso, da gente entender como que está a evolução social dentro do trânsito, dentro de todo esse ecossistema, para que, entendendo a evolução social, a gente consiga, então, criar soluções. Legal. Né? E trânsito é isso, né, doutora Nicole? Ela lida com movimentação. O ser humano, ele nasceu para se movimentar. Então, todo ser humano está envolvido no trânsito, na mobilidade. Sempre falo, você atravessou a rua um dia? Não, atravessei. Então, você é usuário do trânsito, né? Então, a gente está ali o tempo todo, vivendo, procurando viver em harmonia. Muito legal. Isso que a senhora falou aí sobre mobilidade, aí fico refletindo aqui, você vê que quando a gente for pegar Plano Nacional de Mobilidade, os marcos regulatórios, isso é um assunto novíssimo, novíssimo. Será que nós temos um Plano Nacional de Mobilidade? Será que nós temos um plano estadual? Alguns municípios que estão aqui nos assistindo, em seus respectivos municípios, existe um plano municipal de mobilidade, preparando o município para daqui a alguns anos, né, em especial em sazonalidades do verão e outras questões onde existe, né, vou pegar Guarapari, né, que numa época do ano é uma coisa, quando chega no verão, como é que é a mobilidade? Como é que é um plano municipal de mobilidade? Você vê, olha a complexidade do tema, né, refletindo sobre isso. E aí, doutora Nicole, a gente vai para os finalmente agora.
para uma última pergunta aqui, né, do nosso roteiro. E é uma pergunta mais geral, né, pedindo aí, primeiro, agradecer muito a sua participação, muito bacana, muito conhecimento, né, simpatia aqui com a gente, né, e essa disponibilidade para trocar conhecimentos. Então, isso é muito legal. Queria que no final aqui, doutora Nicole, senhora deixasse uma mensagem para todos nós aqui. A gente tem falado, a gente tem vivido aí, né, o trânsito, a cultura de segurança, percepção de risco ainda são desafios muito grandes. Nós ainda estamos em tempos ainda mais desafiadores com a pandemia. A gente sabe muito bem disso. Deixasse uma mensagem final para todos aqueles, né, que são usuários do trânsito, para que a gente tenha o tão sonhado trânsito mais humano, mais seguro, para o nosso dia a dia, que seja um lugar agradável, que não seja um lugar estressante. Eu vou deixar aqui antes um abraço para o Valdo Lemos, ele é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo. O inspetor Valdo é um grande amigo, parceiro do Movitran também. Muito obrigado, tá, Valdo, pela sua participação. Então, doutora Nicole, fique à vontade para deixar uma mensagem para todos nós, para aqueles que estão agora nos ouvindo e muitos dos que ainda vão nos ouvir no canal do YouTube do Movitran. Novamente, eu agradeço o convite do André, né, de poder participar de uma live falando sobre trânsito, que é uma temática que a gente leva para a vida, não é só profissionalmente, mas pessoalmente também, é um debate social de extrema relevância. Então, eu já agradeço novamente ao André essa possibilidade dessa participação, sobretudo no mês do Maio Amarelo, né, que a gente sabe o significado desse mês, né, de conscientização. Mas eu vou aproveitar esse finalzinho dessa live com essa possibilidade de colocar mais um pouquinho de reflexão nesse momento, né? A gente teve ano passado, 2020, nós fechamos a primeira década de ação para a segurança de trânsito, né? A ONU, aí, em 2010, ela editou uma resolução definindo o período de 2011 a 2020 como uma década de ações para a segurança do trânsito, possuindo aí, entre uma das suas metas, a redução de número de mortes e lesões no trânsito, quando em alguns estudos, o Brasil ele sempre aparecia há cerca de 10 anos em quinto lugar em recordes de mortes no trânsito. Né? É uma estatística bem complexa e bem triste, né, para toda uma sociedade. Houve, então, né, a terceira Conferência Global da ONU sobre Segurança no Trânsito, que definiu, então, uma segunda década da ação pela segurança no trânsito. Agora a gente vai ter de 2021 a 2030, possuindo novas metas, mas também reiterando metas antigas para redução de pelo menos 50% de lesões e mortes, e com a nova recomendação de controle de velocidade no trânsito, que vai ser uma das discussões dessa nova década de segurança para o trânsito, né? Quando muitas vezes o ranking de multas aplicadas no Brasil, ela possui aumentos em incidências significativas da infração de transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, né? E aí, em um determinado momento, a gente chega a uma redução, talvez, de tráficos em vias públicas, tendo em vista a implementação de medidas de restrição social, os lockdowns, né, as medidas de combate à propagação do Covid-19. Mas a mobilidade urbana, ela já vem enfrentando modificações, que é isso que a gente tratou aí na pergunta anterior, seja pela utilização de veículos de aplicativo, seja pela utilização de bicicletas e patinetes como formas de deslocamento, ou até mesmo como forma de se evitar a utilização de transportes coletivos, uma tentativa de resguardo à integridade e à saúde, né, no momento de necessidade de lockdown. Então, situações talvez que nem essa, mais para frente, a gente consiga trazer um olhar diferenciado no momento da formatação, talvez, por exemplo, de contratos de concessão de transporte público, né?
talvez não é uma discussão posterior, mas a gente já pode trazer esse olhar um pouco mais diferenciado. E ainda nesse cenário pandêmico, houve, pode-se dizer, uma redução do tráfego em vias públicas em um determinado momento, mas houve também um aumento na utilização de aplicativos de delivery, o que, consequentemente, aumentou o tráfego de motociclistas pelas vias urbanas. A gente olha aí em 2020, em São Paulo, que é uma das grandes capitais, pela primeira vez o número de ciclistas mortos superou o de pedestres. Então, a gente precisa ficar atento a esses dados, porque a gente ainda vai enfrentar muitas discussões acerca da utilização dos novos modais de transporte, veículos elétricos, ciclomotores, bicicletas, mas quando se fala num trânsito como um todo, como um ecossistema integrado, e de todas as figuras e segmentos que fazem parte desse cenário, a lição que a gente tira, sobretudo nesse momento de pandemia, ainda é que se falta conhecimento acerca das regras de trânsito, e o remédio é a conscientização. É que no trânsito, como na nossa saúde, cuidar da gente, da nossa conscientização, do respeito das normas, do respeito ao outro, no final é cuidar de todo mundo. Então, esse é o recado que eu deixo aí para todo mundo. Eu espero que, precisando, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida e me coloco à disposição para demais debates como esse, que o trânsito sempre a gente traz para a vida, não só profissionalmente, a gente fica muito feliz de poder compor e integrar esses debates. Muito bacana, tá? Fechou com chave de ouro aí. Essa última pergunta, resposta sua, você fez um resumão excelente, tá, doutora Nicole? Parabéns mesmo, muito legal. Agradecer aqui também, apareceu aqui na nossa lista aqui o Coronel Fonseca, comandante do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito, da Polícia de Trânsito, né, do BPTran, do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, Coronel Fonseca, sempre com a gente, né, sempre presente. O Carlos também se fez presente aqui hoje. Carlos, ele é o responsável, o gerente do Observatório da CESP. Obrigado, Carlos, todos. Mais uma vez, tá, doutora Nicole? Muito obrigado mesmo. Você transmitiu conhecimentos altamente relevantes aqui para nós. Altamente relevantes. Que bom que está gravada essa live. Muitos vão poder assistir depois, né? Respostas muito conscientes, muito diretas, de alta relevância mesmo. Eu, particularmente, aprendi muito aqui, né, com a senhora hoje aqui. Agradeço muito. Em nome do Movitran, né, as portas estão abertas para a OAB. O que precisar também, nós estamos à disposição. Estamos em casa, estamos juntos. Ok, doutora Nicole? Muito obrigado. Obrigada, André. Uma boa noite para todos. Uma boa noite. Valeu. Tchau. O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta.
Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021.